Sombra. Mas já que estamos falando porque o Rames não joga, por que pelo menos 45 minutos ele joga e na seleção colombiana eu não vi, mas dizem que ele jogou bem, vocês assistiram? Jogou bem de fato? Jogou bem. Foi decisivo pro gol, né? Saiu dele, aliás, o passe que encaminhou o gol. Né? Assistência da assistência. Não, jogou muito bem, jogou muito bem, mas aquele gol lá, pra mim, ele deu um lançamento, mas pra mim foi o tal do Luiz, o Dias, que fez uma jogadaça, tá bem demais. Saiu do defensor e o lateral fez um gol que não... Porra, um gol de Bebeto. Não, e o... Gol de Bebeto, só faltou fazer o... O Rames entrou bem, porque assim, ele entra no jogo no segundo tempo, entra ele e o Richard Rios, né? Entra no começo, No comecinho, né? Na volta do intervalo. Aí ele já dá uma pancada de fora da área, o goleiro espalma. Aí tem esse lance, tem um outro no meio de campo que ele sai no meio de 2, 3. Então a dinâmica e a vibração dele, ele comemorando com os caras, mudou o jogo, peitando assim, sabe? Aí você olha assim e fala, putz, essa vontade que eu queria ver aqui também, né? Mas ele precisa de mais tempo também, aí você fica aquele dilema, né? Não tem mais tempo porque não tem vibração, não tem vibração porque não tem mais tempo. Não tem vibração porque não tem tempo. Aliás, eu acho que a gente pode dividir. Rames antes da reintegração, Rames pós a reintegração. Eu era uma das que mais criticava Rames, né? Antes da confusão acontecer, dele pedir pra sair e depois voltar. Tanto é que eu posto lá no Instagram da NBA ele com o Butler. E aí? Jogar bola que é bom ou nada, né? Ver jogo de basquete, você tá ótimo. Um monte de elogio pra você. Nossa, fui massacrada. Então eu tava com birra com o bode dele. Depois que ele pediu pra voltar, que a pessoa, ela se arrepende, pede uma nova chance. Eu acho que todo mundo tem esse direito na vida, de um recomeço. Foi moleque. Falei, pô, foi humilde. Pediu pra voltar, quer jogar, né? Vamos dar esse crédito pro cara. Mesmo assim, ele joga 11, 15, acho que nem 20. Quando ele entra contra a Inter de Limeira, que ele joga um pouquinho mais, ele dá assistência, ele faz o gol, ele vibra, ele mostra a camisa. Então eu acho que assim, sem tempo de bola e sem sequência, a gente não vai ver nada. Não, eu também gostaria de muito de ver o Rames jogar pelo menos meio tempo nesses próximos jogos. Mas assim, o que eu sinto, assim, assistindo o jogo, né, e assistindo os jogos da Colômbia, assistindo os jogos do São Paulo, para mim é simples, o Rames está totalmente conectado com a Colômbia. Todos os jogadores jogam para ele, os jogadores estão com ele. Eu não sinto isso no São Paulo. Eu não sei se eu tô errado, né, que eu não tô vendo o dia a dia, que tá todo mundo com... Não tô falando que os jogadores do São Paulo estão fazendo panelinha contra o Rames, não é isso. Mas Se sente em casa, né? Eu acho que ele não se sente em casa em São Paulo. Aluno novo na escola, né? Ainda tá inibido nesse sentido, sabe, de liderança. Porque lá ele é uma liderança, ainda que técnica, ele é uma liderança na Colômbia. No São Paulo, parece que ele tem que ficar provando. Ele tem que ficar provando pro técnico, pros jogadores, sabe, para alguns torcedores. Isso é muito ruim. Eu gostaria também de ver o Rames jogar pelo menos 45 minutos. É o que você falou num programa desse, acho que talvez tenha sido no último. Eu quero ver ele jogar pra criticar ou elogiar, porque a gente não vê. Não, eu briguei. Ah, não, ele não aguenta. Como que ele não aguenta se ele não joga? Como é que você tem essa certeza se você não bota? Eu não sei, né? Se ele jogou 45 minutos agora pela Colômbia, é porque ele pode jogar. Poderia ter tido algum jogo do São Paulo que ele jogasse 45 minutos. Ok. Se ele pode jogar 50, a gente já não sabe, mas 45 ele pode, ok? Sim. Vocês não acham que, de repente, até o fato de não ter sido colocado 45 minutos não é algo que joga até contra o treinador, no sentido, se ele não vai aguentar os 45, vai ser uma decepção, o treinador tem aquelas. Olha, por isso que eu não ponho. Fiz minha parte, né? Fiz minha parte. Ele não conseguiu fazer a parte dele em campo. Era algo que o Leão fazia. O Leão, ele não botava. De tanto que falavam com o Leão, ele botava e depois no final, na coletiva, ele falava, ó, tá vendo? Eu coloquei Eu coloquei como vocês queriam. Só que agora passou o campeonato onde dava pra fazer isso. Que você podia fazer essa experiência. Mas sabe qual que é meu achismo de torcedor? E assim, é chute. Tá. É pergunta que eu faço também aqui. A gente não vê os treinos, a gente não sabe o que tá rolando, né? Cada um vem com uma narrativa diferente, a gente não sabe. Eu fico pensando o seguinte, será... Teoria da conspiração, né? Mas será que, assim, tem algum tipo de razão pro elenco não querer que ele jogue? Porque, assim, só uma coisa que me reforça esse pensamento.
Um treinador sozinho, a não ser que ele seja muito pica, tipo um cara muito grande, ele consegue barrar um jogador desse nível. Ele sozinho. O Carpini não tem essa bagagem toda pra barrar. Mas eu acho que é de cima. Então, aí que eu penso. Será que, de repente, assim, pelo fato do elenco estar fechado com o Carpini, que o Lucas defendeu ele na zona mista, falou que o elenco gosta dele e tal, né? Será que, pra não perder o elenco, o Carpini não tá nessa de, tipo, ó, tem um desconforto aí, então eu não vou pôr o cara, que aí eu fico com o elenco comigo, fechado, e aí, ao mesmo tempo, você tem aquele dilema, cara, o cara custa caro, você vê que o cara joga bem, pelo menos 45 minutos ele aguenta. Não tem outra razão pra não pôr, né? Então, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho. Quando ele é reintegrado, acho que o Rafinha postou, o Lucas postou, tava todo mundo feliz, né? Vem, tamo junto, legal e tal. Saiu na semana do jogo contra o Novo Horizontino, não sei se foi o PVC, né? Alguém soltou na mídia, não sei se o Sombra sabe, enfim, saiu no UOL, eu acho, de que o Rames não estaria treinando bem. E que isso pega mal diante do grupo, colocá-lo em campo como titular para começar o jogo de repente, ou até, sei lá, mais tempo. 45 minutos. Ele não treina, ele não merece estar em campo. E o que isso Cicinho? ficaria desconfortável com os outros. Cara, eu não vou falar mimimi, né? Porque eu não jogo bola, aí vão falar, sabe nada, quem é você? Né? Vai lavar louça, que é brincadeira até hoje a gente escutar esse tipo. Agora é um desabafo mesmo, né? Mas tem. Pelo amor de sempre Deus, tem, né? Tá. Tenho 22 anos de carreira, não tô aqui à toa, mas enfim. Eu acho que, assim, tem muito jogador que não aguenta, como o Rames, por exemplo, né? Excesso disso, falta aquilo. Mas, assim, qual que é a relação do Rames no dia a dia, nos treinos? Ninguém fala, ninguém sabe, não consigo cravar nada. Mas sabe essa história da liderança que eu tô falando pra vocês? É aquilo que você também fala. Por que o Rames não começa jogando, mesmo que ele saia com no intervalo? Ou os Por que 10 que ele do não segundo começa? tempo. Porque eu tenho a sensação de que ele não está sintonizado com o time, com o clube. Porque se ele tivesse realmente se entregado tanto quanto ele se entrega na Colômbia, e eu acho que ele estaria, pelo menos, sendo escalado no começo. E que é diferente do que muita gente está falando no chat, por exemplo, do cara cumprir horários, né? De o cara tá lá no horário certo, tal, que não é isso. Por exemplo, às vezes o cara cumpre o horário certinho, o cara tá lá, treina, tal, mas às vezes não entrosa. Você lembra do Ricardinho no São Paulo, quando chegou em 2002? O São Paulo começou a jogar muito bem em 2002, se fosse pontos corridos, era campeão brasileiro naquele ano, né? Deu uma desandada lá e o pessoal, por conta de salário, outras questões, não entrosava com o Ricardinho. O Ricardinho chegava no horário. Mas ali treinava. é por outras questões mesmo, não, Mas assim, não são as mesmas não, da do Rames. não tô falando que é a mesma coisa. Mas diga assim, o Ricardinho, ele chegava no horário, ele treinava pelo que se falava, né? Ele Então, não queria se integrar no grupo. Queria, tinha uma história de um Esse churrasco. é o ponto meu. Tinha uma história de um churrasco que ele promoveu e não foi ninguém, foi um ou outro. Então, assim, às vezes não bate, às vezes pode ser entrosamento do dia a dia. É como a gente não sabe, não vê o treino, a gente fica refém do que sai de lá de dentro. E às vezes a coisa pode sair de dentro com algum viés. Por exemplo, o cara que não gosta do Rames, ele pode falar assim, puta, ó, o Carpini tá dando chance e o cara não rende. Ou o cara que não gosta do Carpini pode falar assim, ó, ou o contrário, né? Pode soltar a informação contra o viés. E a gente fica refém. Não, o que o PVC escreveu é que já tem jogador incomodado com o modo como o Rames treina e que o resto do elenco treina. Isso foi o que falado. E o Cicinho, que é nosso ídolo, um grande jogador, chegou até a falar que o Rames... Isso eu não acredito. Que o Rames ficava meia hora no CT e ia embora, né? Isso... Eu acho que às vezes pode ter sido uma falha de comunicação no sentido, porque hoje eu assisti um trecho do programa no UOL do André Hernan, do PVC e da Domitila Becker, onde o André Hernan, que é muito bem informado, ele falava assim, e lógico, a gente sabe que o André Hernan fala com a cúpula,
Ele contava lá o seguinte, não é, que às vezes o cara fala assim que não tá lá, mas tá. Passou o jogo, ele passa os dois primeiros, o primeiro e o segundo dia, fazendo recuperação física dentro do refis, etc e tal. Então, do ponto de vista de quem joga, de quem tá treinando, fala assim, ó, nós treinando aqui, o cara tá lá. Aí diz que o cara vai lá pro campo, de repente, faz lá meia hora de bate-bola, mas ele passou o resto do tempo, não que ele não estivesse lá, mas o resto do tempo não na mesma intenção. Na recuperação física. Até nesse vídeo que eu assisti hoje desse programa, o Hernan falando, olha, ele jogou, ele precisa de 1-2 dias para se recuperar. E que a direção do São Paulo não acredita que o Rames tenha capacidade de atuar no ritmo do futebol brasileiro com 2 jogos por semana. Mas que seja programado, então, para jogar um campeonato. E outra questão também, o Muricy veio a público no programa do Bem já. Falou sobre o Rames. Pô, é bonito de ver ele treinar, dá gosto, o cara é diferenciado, o cara tem que jogar. Cara, desculpa, resolvam-se. Cada um fala uma coisa, entendeu?